aí, pessoal, tudo bem? Agora vamos para a nossa segunda aula do curso de OBS Studio. Na aula anterior, a gente conheceu um pouco do OBS Studio e também teve uma apresentação do curso, e a gente fez o download e a instalação da ferramenta. Então, quando a gente abriu o OBS pela primeira vez, já logo aparece esse assistente de configuração automático aqui. Minha interface está em inglês, porque o idioma do meu Windows está em inglês, então para vocês talvez já esteja em português. Se de vocês está em inglês, não tem problema, que depois eu logo vou mostrar como já colocar em português brasileiro. Então nessa aula aqui, a gente vai concluir essa configuração inicial, conhecer brevemente as principais áreas da interface e produzir a nossa primeira gravação. Algumas opções aqui vão ser apresentadas de forma mais detalhada nas próximas aulas, né? Então eu vou falar brevemente de algumas partes da interface principal, mas vai ter mais detalhes nas próximas aulas. Porque, por enquanto, nosso objetivo nessa aula aqui vai ser preparar o programa e verificar se a captura de vídeo e de áudio está funcionando corretamente. Então, o OBS tem esse assistente aqui, de configuração automática, que ele vai criar uma configuração inicial considerando o uso pretendido e os recursos disponíveis no nosso computador. Então, como nesse momento aqui a gente quer fazer a nossa primeira gravação, eu vou colocar aqui que a gente quer otimizar apenas para gravação. Eu não vou estar streamando. Isso não significa que o programa streamando aqui seria as transmissões ao vivo, né? Isso não significa que a gente vai ficar limitado somente às gravações. Depois a gente vai poder configurar isso e realizar as transmissões ao vivo também, normalmente. Então vamos dar um next aqui. Aqui já tem algumas opções básicas de gravação. A resolução, que é essa primeira opção aqui, ela vai representar as dimensões da imagem produzida. Então, nesse caso aqui, vocês podem deixar selecionado no usar o atual, que vai usar a resolução do monitor de vocês, em que está o OBS. Então, aqui ele vai colocar 1920 por 1080 pixels, né, que também é conhecido como Full HD. Aqui embaixo a gente tem opções de FPS, eu vou selecionar 30. Os FPS representam a quantidade de quadros exibidos a cada segundo. Para aula, apresentação, tutoriais e gravações comuns, 30 quadros por segundo já é bem o suficiente. Para coisas mais dinâmicas, como por exemplo gravações de jogos, né, que tem mais informação na tela, e se a gente quer uma gravação mais suave, normalmente daí a gente usa 60 frames ou mais. Para gravações comuns, 30 frames é o suficiente. Então, damos aqui. E next. A gente não precisa modificar mais. A gente vai modificar profundamente essas configurações de gravação nas próximas aulas, né? Então, isso aqui é o básico, a gente só dá um next. Ele já vai dar o resultado final de algumas configurações recomendadas, mas a gente vai mexer nisso aqui depois e entender melhor o que cada coisa significa em detalhes. Vamos aplicar as configurações aqui e pronto. Essa aqui é a interface principal. Antes de eu falar um pouco sobre ela, vamos colocar em português, né? Então vamos vir aqui embaixo, na aba de controles, configurações. E a primeira opção aqui já é o idioma. Então, tá em inglês, vamos mudar para português brasileiro. Português brasileiro, dá um aplicar, ok. E agora ele vai pedir para reiniciar, para mudar para o português. Então eu vou reiniciar e quando o OBS abrir de novo, eu volto com a gravação. Bem, então o OBS reiniciou e agora ele está com a interface totalmente em português brasileiro, né? Lembrando que aquelas configurações que a gente aceitou, né, que foram automáticas, elas não são definitivas, a gente vai mexer depois manualmente em cada uma delas. Então a gente finalizou aquele assistente automático e agora a gente chegou à interface principal do OBS Studio. Eu vou falar brevemente sobre cada uma das partes aqui que a gente tem na interface principal. Então, a parte central aqui é a área de pré-visualização, aqui a gente pode acompanhar o conteúdo que vai ser gravado ou transmitido. Por enquanto, a gente não adicionou nenhuma informação, então é essa tela preta aqui mesmo. Aqui no lado a gente tem vários painéis e na parte inferior também. Esse painel de cenas aqui, ele vai organizar as diferentes composições que a gente pode utilizar. Então, a gente pode criar, por exemplo, uma cena de abertura, uma cena de encerramento, e a gente vai ver com mais detalhes depois. O painel de fontes, então, tem os elementos que a gente pode inserir em cada uma das cenas. O que seriam elementos, então, de fontes, né? Captura de tela, imagem, texto ou webcam. São coisas que a gente consegue extrair informações para fazer a nossa gravação. Aqui a gente tem um mixer de áudio, então a gente consegue acompanhar e controlar o som do microfone do computador. Então aqui, por exemplo, a primeira opção é o áudio do computador e aqui o microfone. Deu para ver que ele já selecionou o microfone corretamente, porque a barrinha aqui de volume está se movendo conforme eu falo, né? Se eu ficar em silêncio, ela desce também. Então deu para ver que ele já selecionou
pelo menos o meu microfone de forma correta, né? Depois a gente vai configurar se não puxou automaticamente no de vocês. A gente também aqui tem ao lado painéis de transições de cena, que é utilizado para controlar a passagem entre diferentes cenas. A gente pode colocar, por exemplo, efeitos mais suaves, ao invés de ser uma coisa mais bruta, quando a gente muda de uma cena, por exemplo, de uma cena de apresentação de slides para cena de encerramento. A gente pode colocar essas transições também, vamos entrar em detalhes depois. E aqui à direita, o painel de controles. A gente pode iniciar, encerrar uma transmissão, uma gravação, a câmera virtual também, o modo estúdio e as configurações principais. Nessa aula a gente vai só usar alguns desses elementos da interface principal e nas próximas aulas a gente vai conhecer a interface, cenas e fontes com bem mais detalhes. A nossa cena por enquanto está vazia, né, porque a gente ainda não tem nenhuma fonte de informação para transmitir. As fontes são os elementos que vão aparecer dentro de uma cena. Então, para a gente fazer uma gravação, a gente precisa de alguma fonte de informação, né? Então, vamos adicionar uma captura de tela, por exemplo. A gente vem aqui com o mouse na parte de fontes, damos um botão direito aqui no meio, por exemplo, nessa área de adicionar uma fonte. Colocamos o mouse em cima de adicionar fonte. Aqui já tem várias opções, que a gente vai entrar em detalhes depois. Para essa aula, vamos selecionar a captura de monitor, que a gente vai selecionar um monitor como fonte de informação. Aqui a gente pode colocar um nome, vou deixar a captura de monitor mesmo. Modo de captura, podemos deixar no automático. E o monitor a gente seleciona aqui. No meu caso tem duas opções, porque eu estou usando dois monitores. Se vocês estiverem utilizando um, vai aparecer uma opção. E mais opções, se vocês estiverem usando mais de dois monitores, né? Então eu vou selecionar um dos monitores aqui. Será esse aqui, que é o que eu estou usando para gravação. A gente pode desativar ou ativar, aparecer o cursor, né? Então a gente pode ver ali na telinha, ó, que está o meu cursor aparecendo. Se eu não quero que ele apareça, eu posso desativar essa opção. Vou deixar para capturar o cursor. Podemos dar um OK aqui. E pronto. Agora a gente pode ver na área de pré-visualização que ele já está gravando a minha tela, né? Aqui está com esse efeito de espelhamento porque eu estou gravando a tela que eu estou pré-visualizando a minha gravação, né? Então ele vai ficar com esse efeito. De vocês vai ficar idêntico também. Para facilitar a organização, o OBS, quando a gente já instala, ele já vem com uma cena pré-definida aqui, normalmente. Então vamos só renomear ela para a gente entender melhor aqui. Colocar a primeira gravação, por exemplo. E essa seria a cena da nossa primeira gravação. Então, com isso, agora a gente já tem alguma informação para a gente poder utilizar para nossa gravação. E antes de iniciar a gravação, é importante ver se o áudio está funcionando, né? Se está sendo capturado. Aqui embaixo no mixer de áudio, eu posso ver que conforme eu falo, o nível de volume do microfone vai se modificando, então ele está sendo capturado corretamente, né? Então, se a barra está se movimentando, o OBS está recebendo o sinal do microfone. O ideal é que ele tenha uma intensidade adequada, então aqui em nível amarelo, né? Já é bem tranquilo, um bom nível que não fique nem tão baixo nem tão alto, que dá pra ver que no caso é o caso do meu microfone, né? Mas se tiver muito alto de vocês, se estiver muito estourado, vocês podem abaixar aqui que ele vai diminuindo, né? Ele vai diminuindo em nível de decibéis, né? Então aqui, por exemplo, eu já diminui muito e nem aparece mais na barrinha que ela se movimentando enquanto eu falo. Então eu vou deixar no zero aqui mesmo. Então nessa aula aqui a gente vai apenas fazer essa verificação inicial. Depois a gente vai ter uma aula específica só para essa parte de áudio, né? De dispositivos, níveis de volumes e filtros de áudio que a gente pode adicionar também. Mas por padrão aqui, o OBS já seleciona o microfone corretamente, né? A gente pode vir aqui em propriedades e mudar o dispositivo, se no de você estiver errado. Então o meu aqui já está no padrão, que é o que eu costumo usar, né? Que é o microfone do meu headset. Mas vocês podem selecionar o de vocês. Se vocês, por exemplo, têm uma webcam conectada, às vezes pode puxar o microfone da webcam, que é bem inferior a um microfone dedicado ou um microfone de headset, por exemplo. Vou deixar no padrão que já está selecionado corretamente. Se no de vocês não tiver, vocês selecionam a opção de vocês. Agora que a gente já tem uma fonte de vídeo e a gente já consegue perceber que o microfone está sendo capturado bem, a gente pode realizar a nossa primeira gravação. Então, aqui na parte do painel de controles, a gente pode clicar em iniciar a gravação, que vai começar a nossa gravação. Então, aqui a gente pode ver, né, informações de quadro por segundo na nossa gravação, tá 30 frames por segundo. Dependendo do uso do nosso computador, ele pode diminuir às vezes, para ficar bem estável. Mas no meu caso aqui, 30 FPS para o meu computador é bem tranquilo de gravar. Porcentagem de uso da minha CPU também. E os segundos de gravação, né? Então, vou ficar gravando aqui, falando um pouco, abrindo algumas coisas aqui, por exemplo, pasta de vídeos, mexer um pouco, voltar aqui, e a gente pode interromper a
a gravação, clicando em interromper a gravação aqui embaixo. Com isso já foi salvo. Dá para ver o caminho onde é que foi salvo, né? Então a gravação foi salva em usuários, Gabriel, vídeos e .mp4. Por padrão ele salva na pasta vídeos, né, do usuário aqui. Então já aparece a gravação que eu recém fiz. Se um de vocês não tiver salvo aqui, vocês podem ver ele está sendo salvo em configurações, saída, e aqui vai ter o caminho da gravação. Então se vocês querem mudar, por exemplo, vocês podem clicar em explorar e selecionar alguma outra pasta para salvar. Eu vou deixar em vídeos mesmo. E vai estar aqui a minha gravação. A gente pode abrir e ver a qualidade da transmissão da nossa gravação. Então aqui a gente pode ver, né? Informações de quadro por segundo na nossa gravação. Está 30 frames por segundo. Dependendo do uso. Deu para ver então que gravou bem. E seria essa a parte de gravação, né? A gente já conseguiu fazer o nosso primeiro vídeo aqui com elementos bem básicos, né? Uma captura de um monitor e o microfone. Então, para essa aula seria isso. A gente utilizou o assistente de configuração automática para fazer umas configurações básicas para a gente já conseguir logo fazer a nossa primeira gravação. A gente conheceu brevemente as principais áreas da interface principal e a gente fez a nossa primeira gravação. A gente também aprendeu a adicionar uma captura de tela, verificar o funcionamento do microfone aqui pelo mixer de áudio e iniciar uma gravação e localizar o arquivo que foi gravado. Na próxima aula, então, a gente vai conhecer melhor essa interface principal do OBS Studio, estudar com mais detalhes os conceitos de cenas e fontes, que são fundamentais para a gente organizar qualquer gravação ou transmissão ao vivo. Então, até a próxima aula.